Olá, tudo bem? Estamos iniciando hoje o nosso segundo episódio do Conversa Íntima. Estamos aqui conversando hoje sobre o famoso deu positivo. Vamos estar aqui com a Simone, a minha parceira de sempre, para bater esse papo, certo? Certo, vamos lá, né. E eu vou começar hoje já te provocando, hein. Hoje eu vou trazer um monte de perguntas que trazem para mim, né, a gente vai responder junto, mas eu vou te provocar. O que acontece? Peguei o teste positivo. Primeiro, como que uma mulher, assim, de um modo geral, ela descobre que ela tá grávida? Os primeiros sinais e sintomas que a gente, geralmente nós como mulheres vamos sentir e tá, fiz um teste positivo, deu positivo em casa, o que que eu faço a partir de então? Tudo depende como isso foi planejado, né, Simone? Porque eu percebo que quando a paciente tem um atraso menstrual e ela não programou isso, aquilo para ela vira um problema. Eu já tive paciente que fez um beta positivo, me mandou foto, falou: "Fui colher e até Mas, licença". deixa eu perguntar uma coisa, antigamente, por exemplo, eu tenho um filho de 23 e uma de 21. Antigamente, a gente escutava que teste de farmácia não era eficiente, não era confiável. Inclusive, na época dos meus filhos, era só aquela fitinha, sabe, aquela fitinha que a gente punha na urina, geralmente eles falavam que tinha que ser na primeira urina, né, no primeiro xixi, e eu lembro que eu ficava super ansiosa, né, falei: "Meu, eu tenho que esperar de manhã pra fazer o teste de gravidez". Hoje tá assim ainda, ou a gente realmente pode confiar nos testes de gravidez, esses de farmácia? Porque, assim, é muito complexo fazer no laboratório, tem que passar com o médico, às vezes pedir exame para o convênio cobrir. Eu sei até que laboratórios às vezes fazem, né, exame sem pedido médico, mas, daí acaba tendo que pagar e tudo mais. Então é mais difícil. A gente consegue hoje, a gente pode confiar ou dizer para uma mulher: "Compra na farmácia e que realmente deu positivo é positivo, deu negativo é negativo". Existe isso? Hoje a gente pode, sugerir isso para as mulheres? A gente pode sugerir sim, porque esses testes rápidos de farmácia e aqueles novos que colocam até semanas, aquilo ali que eu acho que a gente não pode acreditar. Tá, nas Né, semanas, você nas diz? semanas que, ai, Sim. deu tantas semanas, né, eu acho aquele da policlínica, o antigo, ele é Sim. básico, né, se ele deu positivo, muämuitas vezes Sério? Então ele é é teste desde a positivo. minha época Aquele esse. lá da sua época ainda funciona super bem, Que mas as legal. pessoas às vezes não confiam nele e compram outro dele, e Sim. compram outro, 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 sempre vai ter o mesmo resultado. Às vezes ele dá um negativo, que aí sim você pode desconfiar, que talvez está tão precoce que não pega, e aí você Tá. vai ver no dia seguinte no seu lixo, opa, tem 2, né, 2 pauzinhos e não tinha um ontem, porque às vezes é muito inicial e o teste não é tão sensível para isso. Mas eu percebo que, assim, a paciente que está planejando a gravidez, ela pega esse teste muito às vezes muito precoce. Atrasou 4 semanas, já fez o teste. Ou às vezes nem atrasou, né, Nem porque eu já vi atrasou, tá mulheres que às vezes nem atrasou. ansiosa e acha que o peito está um pouco mais dolorido, ou sente coisas que nem tem que sentir, de movimentos, enfim. E tá tão ansioso com isso, que às vezes, né, acha que está grávida. Eu já vi paciente que deu teste positivo, e aí já vai correndo para o consultório que quer fazer ultrassom para saber se está tudo bem. Eu falo: "Calma, respira, que nem que o beta vai vir positivo ou o exame de urina vai vir positivo", que é o TIC, né, o teste rápido, Aham. e às vezes não tem tempo ainda para estar dentro do útero mostrando como ele está. Então tudo tem que ter calma. Então eu sempre falo assim: deu positivo, respira, que não é para fazer ultrassom logo, liga para o médico com calma, não fica preocupada: "Ah, eu quero a Pois é. consulta para ontem", porque não adianta ir tão cedo, que não vai conseguir ver, vai criar uma expectativa. E uma coisa importante que hoje a gente não vai abordar, pensar que o beta positivo não é sempre uma gravidez que vai até os 9 meses. Não é uma gravidez que vai gerar um bebê, né, tem outras coisas que têm um beta positivo, então eu gosto de deixar isso bem claro, falando que: "Calma, respira, vamos ver como que tá, né, se como vão os sintomas começando". É, porque esse Eu é um acho assunto até muito pouco interessante. falado, né, É, sobre assim, eu peguei um teste positivo, e depois eu tive um sangramento depois de alguns dias, e daí elas entram em desespero, né, porque existem 2 situações, né, que podem vir esse sangramento, assim, eu vou falar do jeito bem popular que as pessoas trazem pra gente, né: "Poxa, eu menstruei e deu positivo, eu fiz um teste, deu positivo, mas eu menstruei". Então elas acham algumas vezes ou que elas perderam, ou o que elas não sabem nem dizer a palavra certa, né, que é o sangramento de nidação, elas falam assim: "Ah, será que é um sangramento normal do bebê que está fixando no útero e tudo mais?".
Então, assim, não se fala muito nisso, sobre essa possibilidade desse sangramento, ou até do aborto, né? Eu percebo que as pessoas, elas não falam sobre as perdas gestacionais. É uma coisa que eu entendo, até porque eu sou mãe, sou mulher. E a gente, a partir do momento que a gente pega o teste positivo, tá aqui dentro da barriga da gente, é nossa. A gente não pensa na possibilidade da perda. Mas é algo que acontece com muita frequência. Conta pra mim, com que frequência, se a gente for pegar de 100 mulheres, qual que é? 100 não, vamos por 10 mulheres. Na primeira gravidez, segunda gravidez, quantas dessas têm a possibilidade de realmente levar essa gestação para frente? E esses sangramentos, essas mulheres que às vezes falam assim, nossa, eu estava grávida ou fui descobrir com 2, 3 meses porque eu estava menstruando normal. Existe isso? Você me pegou em cima, me ferrou, né, cara? Eu não sei porcentagem, amiga. Menos, não tem mais menos, mas Mas assim, é muito gente comum, vê, né, o né? abortamento Sim, inicial e as pessoas não comentam. sim. Então, assim, pô, de repente você fala: "Ai, tive um aborto inicial". Aí: "Ah, mas eu já tive também, tá tudo certo". Você nunca falou? Porque as Sim. pessoas, elas hoje, com a tecnologia, elas só postam as coisas que dão certo, né, elas não postam as coisas que dão errado, então você sempre acha que o outro tá mais feliz que você. Se ela tá grávida, mas não sabe quantas vezes ela já perdeu, né. Então, eu gosto de falar não só do aborto, mas também tem outras coisas que dão beta positivo, que é a gestação ectópica Sim. e a doença molar, que ninguém fala e muita gente não quer ninguém ouvir falar, e isso vai ser um tópico para uma outra conversa, Sim, sim. mas isso também é importante. Então, assim, eu sempre falo: respirem e vamos ver se essa gestação está dentro do útero, se essa gestação está tópica, né? Se essa gestação tem qualidade, se tem um saco gestacional bonito, um embrião bonito, se tem batimento. Eu falo sempre para meus pacientes: espera o batimento para poder contar para o vizinho. E não, e ainda fala É? que esse batimento, né, a gente só vai pegar no ultrassom, o quê? Lá para 6 6 semanas. semanas. Antes Então, disso, às vezes elas ficam desesperadas, "Ai, porque eu fiz ultrassom, não tem nada", eu acho que causa mais ansiedade, né, fazer o exatamente. ultrassom antes das 6 Então, assim, a semanas. embriogênese é o quê? 4 semanas saquinho gestacional, 5 semanas vesícula, 6 semanas embrião e 7 semanas batimento. Lógico que com a tecnologia a gente consegue ver isso um Sim, pouco mais sim. rápido às vezes, mas é resumindo isso. Então não adianta você pegar o beta e falar: "Eu quero fazer ultrassom", porque você vai criar essa expectativa Sim. de não ter dentro nada do útero e falar: "Nossa, então eu não tô grávida, o beta tá positivo, eu não tô grávida". Não, calma, não deu tempo dessa embriogênese acontecer. Então eu acho isso muito E importante. você acha legal as pessoas, por exemplo, o que que você orienta para as pessoas, assim, elas estão com teste positivo, contar, não contar, se eu que eu tô grávida, não Tudo tô? depende como você encara isso. Eu percebo que se a mulher é uma mulher bem resolvida, que se ela perceber que aquela gestação não foi para frente e para ela tá tudo bem, ok. Mas a minha vivência é que se essa mulher já teve, se ela já perdeu uma vez, ela não conta a segunda vez para ninguém, É, porque ela teve uma decepção. sim. E todo mundo pergunta: "E aí? Ah, E a gente, como perdi". mulher, a gente acaba se considerando culpada, né. É, Parece, "Ah, acho que a partir do perdi". momento que tá positivo, a gente fala: "Sou culpada". Perdi, né. É, Então assim, e percebo que quem já teve perdeu a primeira gravidez, a segunda ela já tem um pouco mais de medo, ela já está naquele terceiro mês que sim. todo mundo fala que, né, o terceiro mês é o mais preocupante, se passar do terceiro mês vai para frente, né. Então é isso. É. Então passando esse sufoco todo, com um beta positivo, fazendo ultrassom com 6 semanas, tendo um embrião bacana, assim, na verdade eu acho que o melhor ultrassom é 8 semanas, Aham. que o embrião é Sim, bonito. que é onde, incrivelmente, dá uma travada na maior parte das Você vezes, né. consegue ver bem o embrião. Quando Aham. você vai fazer as 6 semanas, eu falo assim para as pacientes: a vesícula uterina é um anelzinho, e o embrião é o diamante. E às vezes aquele diamante começa a piscar, que é o batimento Sim. cardíaco, mas você consegue ver o diamante é muito pequeno, é um arrozinho Eu ali no lembro da ultrassom. emoção de ver a primeira vez. Não é nada. Mas só de ver quando você vê aquele monte de coração, é Gente, eu não maravilhoso. tinha aquilo direito. Com 8 semanas não, o embrião ele é bonito, ele é grande, você consegue ver um feijãozão, Sim, né, que a gente brinca. Então, aí sim você consegue perceber que tá indo bem, sim. que a gente consegue pensar: "Meu, acho que vai dar certo", né. Eu tinha muito medo, Simone, quando eu engravidei, de falar para as pessoas, porque eu tinha medo desses Sim. 8 semanas, dessas 6 É que semanas. a gente profissional da saúde, eu falo que o conhecimento, o segredo da felicidade é a ignorância. A gente Hã. que sabe demais atrapalha, né. Porque eu contei, quando eu fiquei grávida, porque assim, eu sou a primeira filha, a primeira neta, a primeira bisneta, e meu filho foi o primeiro da família, né, primeiro neto, bisneto também. Então assim, pra mim foi uma alegria tão grande e uma surpresa tão grande que eu não aguentei, eu não ia aguentar, eu saí contando pra todo mundo, assim, meu marido na época estava comigo, liguei pra mãe, liguei pra todo mundo, e eu, no meu ponto de vista, pra mim isso era muito nítido, assim, eh,
se der tudo certo que deu, graças a Deus tá aí com 23 anos, mas eu pensava assim: "Se não der certo, eu vou precisar da minha família como apoio", né, porque eu sei que para mim isso vai ser difícil. Então, eh, para mim foi importante contar, tanto na primeira gestação quanto na segunda. Eu peguei o teste, eu descobri muito rápido, porque eu sou muito reguladinha, então eu sabia que eu tinha feito arte, eu sabia que provavelmente eu estava grávida. Então, assim, eu fiz e deu super certinho e saí contando para todo mundo, porque eu queria esse apoio. É Mas isso, isso é uma depende coisa do minha, perfil da do perfil pessoa. da Ó, eu família estou que você tem. preparada, se eu perder, ok, e também não assim, muitas vezes dá certo, mas às vezes a pessoa Sim, tem sim, comigo nunca acontece, pode sim, acontecer, né. Então eu acredito que o melhor momento é no morfológico de primeiro trimestre, que é de entre 12 e 14 semanas, sim. onde você vê esse embrião se transformando num fetinho, esse feto tem marcadores cromossômicos que vão te dar uma orientação se teoricamente está parecendo que está indo tudo bem, mesmo que esses marcadores eles não são, né, certeza Nossa, é. absoluta de um bebê com cariótipo normal, com alguma coisa normal, tudo normal. Então a gente tem que tomar cuidado também com isso, mas o marcador cromossomicos do primeiro trimestre vão te dar um norte, né, tá indo tudo bem, não está indo. Isso é importante. Então acho que esse horário aí, esse tempo de 12, 13 semanas, é um momento para você falar, assim, colocar no Facebook, se você quiser, como diz, né, ou no Orkut, né. E é isso, eu acredito nisso. Então pensando no pré-natal, a gente tem que começar o pré-natal nesse momento, que fez um beta, procurar um profissional de saúde, marcar a primeira consulta, mas não com tanta euforia. Na primeira consulta vai ser pedido esse ultrassom, né, endovaginal, e lá no consultório a gente faz, a paciente chega, eu já faço o endovaginal para a gente poder é até bom esse contato da paciente: "Olha, tá lá dentro, né, que Não, e é super bacana". legal, né, o profissional de saúde. É, Você, por exemplo, primeiro eu conheço momento, ultrassom né, também no então, aí consultório, né. a gente faz a primeira consulta já com esse ultrassom para ter eu já chorei muito no consultório nesses primeiros ultrassons das pacientes, elas choram de um lado, eu choro do Não tem outro, como, gente. assim, é sensacional. É, E a gente se aproxima da sim. paciente com isso, né, a gente tem essa emoção junto. E aí toca o baile, né, ultrassom, o que que é importante pedir? Hemograma, glicemia de jejum, que é o principal diagnóstico de diabetes gestacional, Sim. na primeira glicemia de jejum do primeiro trimestre, As sorologias, né. sorologia, sífilis, HIV, a da hepatite, ver se essa paciente já tem uma soroconversão aí da hepatite, senão vai orientar sobre as vacinas, né. O que mais que a gente tem que pensar? Lembrando da tipagem sanguínea, se essa mulher Sim. já teve outros filhos, se não teve, se o sangue é positivo, se é negativo. Então, tem muitos exames que tem que ser feito no início e a solicitação desse morfológico do primeiro trimestre, de 12 a É. 14 semanas. Uma coisa que as gestantes me perguntam muito quando elas ficam, né, pegam esse teste positivo, é se elas precisam de repouso, se elas têm que parar de porque, assim, eu acho que quando você pega o teste positivo, principalmente na primeira gravidez, vem um monte de medos, né, a gente, fica pensando uma série de coisas e chegam pra mim muitas mulheres falando assim: "Eu posso continuar tendo relação sexual com meu marido? Eu posso continuar fazendo exercício?" Por exemplo, se ela corre, posso continuar correndo? Posso continuar na academia? Então, assim, porque elas têm muito medo, porque elas eu vou falar como mulher, a gente tem a sensação de que é tão frágil aquilo, né, tão pequenininho e tá dentro de mim, e alguns sintomas que acontecem, que eu vejo na maioria e que aconteceu comigo também, é uma cólicazinha, né, porque principalmente acho que na primeira gravidez, que o útero nunca teve nada ali dentro, então tem aquela cólicazinha que incomoda. Então dá sempre aquela sensação de que: "Meu, eu vou menstruar, isso daqui meu corpo vai expulsar". Eu lembro até que do meu filho, eu nos primeiros, dias que eu não tinha certeza que eu estava grávida, eu estava desconfiada. Mas eu falei: "Gente, não é possível que eu tô grávida", porque eu estava com as mamas super sensíveis e eu estava com cólica. Eu cheguei a usar absorvente vários dias achando que ia descer pra mim. E daí não desceu, não desceu, eu falei: "Tô grávida, né". Mas, dá um medo quando a gente tá com essa cólica, tá com essa sensação, e a gente tem medo de continuar fazendo o que a gente faz, porque fala assim: "Ai, e se acontecer alguma coisa e for minha culpa?". Como que é? Como que a gente chega para essa mulher e fala assim: "Não, você pode continuar ou não pode"? O que que depende da gente dizer para ou não? Mais uma vez, como é a cabeça dessa mulher. Tá. Eu sempre falo assim: se você não faz atividade física, você não vai começar a fazer ela agora. Porque você não sabe a vida inteira agora grávida vai virar musa fitness grávida? Não, eu brinco, falo: "Calma, respira novamente e vamos esperar até o terceiro mês, então, para você entrar numa atividade própria para gestante".
Se o paciente já faz uma atividade física de sempre, ela já engravidou nesse É. meio, né, ela já engravidou fazendo aquela atividade, é fisiológico dela, então bora continuar. Lembrando que se tiver algum sangramento, se tiver alguma coisa, não se culpe por estar fazendo atividade, porque não foi a atividade física que fez aquilo. Muitas vezes o embrião não tem boa qualidade, o corpo fala: "Opa, não vamos manter essa gravidez". Então não se culpe. Agora, se você não tiver cabeça boa para entender que não foi você que causou aquilo, você para. Mas não pode lembrar que daqui a 3 meses você vai estar uma sedentária de novo, porque a atividade física é cruel, É. né, você treina, 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 você para 2 dias, parece que você nunca mais treinou. Então, é cruel. Então eu falo: "Calma, se você faz, você não vai parar". Sobre a corrida, eu tenho amigas que correram a gestação inteira. É, eu também. Vivian, acho que particularmente não precisa, porque o assoalho pélvico é muito prejudicado, porque tem um aumento do volume abdominal, uma pressão abdominal, o assoalho pélvico da mulher em si já é tão prejudicado com a gravidez, a incontinência, que as pessoas sempre culpavam o parto, mas não é o parto, a própria gravidez vai dar uma Sim, é um incontinência, peso danado né, em a cima, né. mudança dos hormônios, o peso, aquele aumento abdominal, vai aumentar aquela pressão e o nosso assoalho pélvico vai ficar mais Sim, fragilizado. sim. Então, eu falo, não precisa correr, dar mais aquele impacto, Aham. mas se você quiser e se estiver se sentindo bem, tudo bem, É. né, eu falo isso. E eu sempre oriento a usar um frequencímetro para você ter essa regular a frequência cardíaca. Por quê? Porque a mulher tem um batimento cardíaco muito acelerado na gravidez. E no começo da gravidez não é legal você ter um aumento muito da temperatura do seu corpo, até para a própria formação do embrião. Então aumentar a temperatura corpórea não é muito legal. Então você mantendo uma frequência um pouquinho mais baixa, não precisa exigir muito de você, você consegue manter essa primeiro trimestre aí bem regulado, é isso que eu sempre oriento. Agora eu falo, se começou a sangrar, para. E buscar, Sim, né, médico exatamente. para saber o que está Lógico que nós acontecendo. temos contraindicações lá para frente de atividade física, como placenta prévia, enfim, Sim, mas não é o caso do primeiro trimestre. sim. E uma coisa, falando isso, de placenta prévia, muitas coisas que eu percebo, como as pessoas falam errado. Eu tive um descolamento de placenta, no primeiro trimestre não existe. Descolamento de placenta é um assunto de urgência obstétrica. O descolamento de placenta é o bebê tem que nascer. Eu escutei isso hoje, viu, fui ver minha É, gestante hoje que ela disse que com 6 semanas tive temos descolamento de placenta, placenta. assim, nós temos placenta, né, a gente tem Sim, sim, um hematoma subcoriônico, né, que é o quê? sim, O córeo é o que proteger aquele embrião, então sim. você tem o hematoma, um descolamento daquela membraninha, daquele processo que não estava aderindo muito bem, e aí as pessoas chamam isso errado de descolamento de placenta, e aí vira aquela Não, e loucura, vira um caos e né. tem alguns profissionais que inclusive colocam ela de repouso o resto da gravidez por conta daquilo que foi É. inclusive depois reabsorvido e voltou ao Não, e normal. muitas vezes, como a gente também não pensa nisso, mas acho interessante falar, o útero, ele é uma cavidade, na verdade ele não é uma cavidade, ele vai se tornar uma cavidade, ele é um espaço que quando o embrião se implanta, às vezes ele fica com uma imagem morta, vamos dizer assim, porque não grudou todo. E aí aquela imagem que mostra no ultrassom não é exatamente sangue, é um sulfato do colinha. Tá grudando, né. Normal, tá ainda fisiológico, e às vezes as pessoas colocam Sim. erroneamente aquilo como um hematoma e na verdade não é. Não, e passar uma informação dessa já pode criar um pânico danado, Aí né. você para de ter relação sexual, você para de Exatamente. andar, você quer ficar O que deitado, faz com a você faz cabeça dessa xixi mulher? na cama, É, você põe uma comadre na sua casa, sim. né, então assim, muda a vida da pessoa. Nossa, completamente. E É. a mulher já começa a pirar, e daí, assim, se já no começo já acontece isso, imagina o resto da gravidez, né. Exatamente. Então, assim, e é importante a gente conversar sobre isso sim. Eu sempre oriento que o sangramento pós-coito também pode acontecer. Por Sim, quê? Porque o colo do útero ele fica mais amolecido, tudo nosso fica mais embebecido, nossas articulações, o sapato alto que você vai usar, você tem mais chance de virar o pé. Então o colo do útero também está amebecido, então ele está mais amolecido. Então na atividade sexual pode sangrar. Então não precisa desesperar e também não precisa parar de relação, né. Então assim, uhum, respira, às vezes a paciente vai no pronto-socorro de madrugada, né, no sangramento pós-coito, fala: "Calma, tá tudo bem", o marido se sente culpado, não vai mais chegar sim, perto, e não é assim 9 meses, né, e não tem hum, nada demais muitas vezes esse sangramento. sim. E Então a gente tem que pensar nisso. outra coisa que chega bastante pra mim é a questão, assim, quando logo que ela pega o teste positivo, que ela fala: "Meu, é um sono incontrolável".
E a questão da fome, né, que ela tem fome, mas não consegue comer, fica enjoada às vezes daquela coisa. Eu mesmo fiquei enjoada de café. Eu amo café, eu sou aquela que toma café várias vezes ao dia. E eu lembro que um dia eu acordei, meu marido estava fazendo café, eu senti o cheiro, falei, nossa, o que você está fazendo na cozinha? O cheiro horrível. Ele, cheiro de café. Café. Eu falei, gente, mas não é possível, você colocou alguma coisa nesse café porque tá horrível. Então, assim, eu vejo que isso acontece, né? Cada um com uma coisa diferente, com essa questão do enjoo, e o sono, que eu lembro nitidamente, um sono incontrolável, que eu, na época eu estava fazendo pós-graduação, e eu lembro que eu cheguei a dormi mesmo, pesado, de deitada na mesa da faculdade, e tiveram que me acordar. Então, assim, por que essas coisas acontecem? Pico da progesterona. A progesterona, ela tá no pico para manter aquela gravidez, principalmente até as 12 semanas aí, né, que depois a placenta que vai começar a produzir os hormônios para manter a gravidez. Mas esse corpo lúteo que tá mantendo essa progesterona alta, dá a gente ter muito sono. Eu que não durmo depois do almoço, eu capotava depois do almoço, eu que sou ligada na tomada, tinha sono, né, então a progesterona é culpada de tudo isso, mas faz parte, é bom ter, né, por isso que muitas vezes a gente tem mulher que tem que usar progesterona, porque às vezes tá Sim. sangrando por falta da progesterona, então a progesterona dá essa fome, dá E tem outra coisa que essa acontece, que as pessoas não falam muito, mas eu vou falar aqui, tá? Que eu sei que tem tudo culpa aí. Gases. não, é a distensão Não, porque assim, o abdominal. que eu já ouvi de mulher, eu já ouvi, né, nos meus atendimentos, o marido falar: "O que que tá acontecendo com ela?", porque assim, ela nunca foi desse jeito, mas tá soltando tudo. É. Assim, falando português, claro, que a gente aqui é pra falar de conversa íntima, né, pra gente falar a verdade, é gases também, a mulherada solta. E não só, eu vejo que não só gases, mas arrotos também, né, mulheres com muito arroto também já vi. E inclusive esses gases, essa distensão, né, assim, das alças, às vezes a paciente fala: "Ah, já tô barriguda", não Sim, a bloco cresceu e ganha de peso, né. exato. Elas acham assim, primeiro mês Porque é o super ganho de abdômen peso. fica distendido pelas alças intestinais mesmo. Em falando sobre barriga grande, cresceu ou não, lembrando que até 12 semanas o útero é intrapélvico, né, então a gente não consegue perceber a gravidez até 12 Ou seja, não tem desculpa pra dizer. você não sente o bebê mexer com 12 semanas. É. Que o bebê começa a mexer? Essa é uma pergunta. A gente consegue sentir alguma coisa? Eu falo que é um cutuco assim, né, Sim, já sim. estão te acordando. A partir do momento que aquele útero, ele atinge o peritônio, ele tá bem, Sim. assim, bem pensando na cicatriz umbilical, porque aí ele mexendo, você encosta no seu peritônio, que é a camada que vai revestido do abdômen, e você vai sentir a sensação do movimento. Então, você começa a sentir esse movimento a partir de 16, 17 semanas, ou até, dependendo da É. paciente, se for mais gordinha, demora um pouco mais, se for mais magrinha, é um pouco mais rápido, pela É, sensação mesmo de sim. estar mais E próximo, eu acho que a né. percepção também é diferente, porque eu lembro assim, na minha primeira gravidez, eu nunca tinha sentido, né, um bebê mexer. Então eu lembro que eu demorei mais pra entender que era aqueles aquilo. pouquinhos que eu estava sentindo era o bebê mexendo, né. Parece umas borboletas. E às vezes até, né, gases mesmo, né, você tem a sensação. E eu lembro que formavam uns caroços que eu falava: "Nossa, que é isso?", né. Então, eu demorei um pouco mais. Na minha filha, na minha segunda gravidez, eu lembro que aí do meu filho eu acho que eu tinha uns 18 semanas quando eu comecei a perceber. Da minha filha, acho que com 15 semanas já, porque eu já Já reconheci, sabia, né. né, não era aquele super movimento, mas eu já reconheci, porque eu já tinha vivido a primeira vez, né. E eu acho que isso é importante a gente falar, que isso é, como você disse, depende da gordura né, do abdômen, depende da percepção da mulher, depende às vezes da experiência, porque eu já tive casos de mulher com 20, 21 semanas desesperadas, porque elas vão no Não tem Google, barriga. não, e elas não, "Ai, eu não senti mexer, É. não tô sentindo". Então, assim, isso eu acho que é importante a gente falar, porque cada um vai ter uma percepção diferente. Às vezes ela não identificou aquele movimento como um movimento fetal, porque daí elas entram em desespero, não tá mexendo, tem alguma coisa errada. Não, e agora E a com a tecnologia, né, tecnologia, Simone, todo mundo comprando aqueles aparelhinhos de ver batimento gente, cardíaco. hoje, Não acha o batimento, porque o neném é exatamente. minúsculo, e fica desesperada. Hoje eu atendi uma gestante, eu fui atendimento domiciliar, cheguei na casa dela, ela foi me mostrar o enxoval que ela comprou, ela abriu a gaveta, O tinha o sonar. sonar. Eu olhei assim, o sonar bom ainda, que eu falei: "Cássio, dá pra mim, esse sonar que eu uso, né". Sonar ali, eu falei: "Por que você comprou?". "Ai, comprei, mas desisti de usar, porque eu nunca consigo". Óbvio que não. É, Essa não estava de acredito. 28 semanas, mas
não é pra gente, às vezes, né, a A gente gente tem dificuldade, tem né? dificuldade, imagina uma pessoa que não tem experiência e ela sozinha tentando colocar, Eu né. vou te falar que eu não usava sonar na minha casa quando eu estava grávida. Ah, eu também não, Eu também não nunca usei, fiz isso, eu não tinha luva, eu não tinha sonar, eu eu também só não. via o meu bebê uma vez por semana no ultrassom. Toda semana eu via. É, não, eu também. Eu trabalhava no hospital, então eu já tinha o meu horário de passar no ultrassom, eu falei assim: "Sei meu bebê", até mexer, porque depois que começou a mexer bastante, acho que eu fiquei mais tranquila, Fica mais mas no calmo. começo e eu trabalhava na época em pronto-socorro ginecológico. Gente, imagina o pânico, porque eu ficava pensando: "Tá nessa fase, tá, passou dessa fase, tá tudo bem, agora tá nessa fase, pode acontecer, tá, passou, tá tudo bem". Então a gente entra em pânico, a gente que tem conhecimento entra em pânico, mas É. tá, Então, ai, falando a gente continuando aí no nossa sequência do nosso pré-natal aí, 12 semanas morfológico, aí qual é o próximo ultrassom? Teoricamente, é só o morfológico de segundo, mas as pacientes tentam agora com a sexagem, com essa sim, modernidade, ficou mais diminui um pouco a fácil ansiedade isso, né. de a pessoa: "Ah, quero saber o sexo", mas esse momento de 16 semanas, de 12 a 20, ou essas 16 semanas, às vezes a paciente você faz um obstétrico simples com a medida do colo, só para dar uma primeira pincelada aí nesse colo, Aham. mas melhor exame depois do primeiro morfológico é o segundo morfológico, que se faz entre 20 e 24 semanas, fazendo a medida do colo via transvaginal. Por quê? Porque você vai fazer uma predição se vai ter chance ou não de ter uma prematuro aí, né. Isso foi o que agora todo mundo está fazendo, isso foi Sim, aprovado, está fazendo no SUS, está fazendo no privado, isso ficou agora consenso, né, que sim, tem que sim. fazer a medida do Do colo colo. morfológico do segundo trimestre. E aí, o mais, o Brasil faz o ultrassom demais, a gente adora tirar foto do bebê, né, assim, eles queriam fazer ultrassom toda semana se precisar, mas os ultrassons mais importantes são o primeiro e o segundo morfológico. Depois disso, você pode só fazer só no terceiro trimestre para você ver se esse bebê tem um crescimento adequado, se ele está com bastante oxigenação, Posicionamento, pelo né. Doppler, ver o pesamento do bebê, se a placenta está bem localizada, tudo isso. Mas a gente faz, né, com 28, faz com 34, para ver o quê? Seriado, né, esse crescimento seriado, se ele está acompanhando bem aquela curva do crescimento intraútero, ou se ele está tendo algum prejuízo desse crescimento por algum motivo, ou se ele está crescendo demais. Então isso também é importante da gente estar observando no pré-natal em relação aos ultrassons. E os exames laboratoriais, a gente vai repetir também no segundo e no terceiro trimestre, para ver se você pegou uma infecção nova, né, se você não tinha nunca tido, sei lá, deixa eu pensar aqui, vai, uma toxoplasmose, e de repente Sei. você teve toxoplasmose e nem percebeu também, né, você soro converteu, Sim, ou soroconversão, você ficou com a doença, ficou com o IgM positivo, então isso é importante a gente perceber e explicar para a paciente: "Ah, de novo, né?". E falando em exame do terceiro trimestre, o medo de todas as pacientes é a famosa curva eu ia glicêmica. falar dela, porque, assim, o que eu ia te perguntar é exatamente isso, a gente tem esses exames que são, pedidos, né, de rotina, e sempre me perguntam: "Eu preciso fazer a curva glicêmica?" E tem outros exames também que às vezes eles me questionam se alguns obstetras pedem, outros não, mas eu quero saber aquilo que realmente faz parte do pré-natal, que é, por exemplo, o eco fetal, também O se eco faz parte. fetal, ele faz parte hoje, você faz a partir de 28 semanas, até umas 30, Sim, 32, ele já entrou no protocolo ele de entrou no pré-natal, né. protocolo, porque a tecnologia está aí, ela tem que Sim, ser sim, usada, né, para você ver o que que é o eco fetal, é um exame de ultrassom específico do coração, então não é feito por qualquer médico, por sim. pessoas treinadas, capacitadas para isso. Às vezes a pessoa fala: "Ai, mas eu estou fazendo obstetra, já não pode ver", não, essa pessoa não é capacitada, tem que ter uma pessoa específica. Existem médicos, cardiologistas, pediatras que fazem eco fetal, existem obstetras que fizeram medicina fetal que fazem o eco fetal, mas estudaram para isso, não é todo médico que faz esse exame. Aham. E lembrando que na curva glicêmica, que todo mundo tem medo, que para mim foi tudo ok, E dói? Jesus, dá medo da curva glicêmica, "Ai, que horror aquele suco doce", gente, e para mim era É. eu não tive problema, eu sensação suco de limão com muito açúcar, enfim. Mas por que que ela é importante? Porque ela é o rastreio da diabetes gestacional. Sim. Se você teve uma glicemia de jejum abaixo de 92 no primeiro trimestre, você vai ter que continuar esse rastreio. Então você vai ter que fazer com 28 semanas, ou esse rastreio 24, 28 semanas. Se você teve uma glicemia de jejum de 92 ou acima disso, já é um papo para outro podcast, que vai ser a diabetes gestacional.
Então, às vezes a paciente fala: "Ah, mas deu 92", o diagnóstico já está fechado, você não vai precisar fazer a curva glicêmica. E aí a curva glicêmica você vai fazer com Tá. 24 a 28 semanas são 3 medidas: jejum, 1 hora após o suco doce e 2 horas após. Se uma dessas 3 medidas derem alterada, você fecha o diagnóstico de diabetes gestacional, vai ser tudo aquilo de dieta, atividade física, Controle né, do caso. controle, furar o dedinho, explicar para a paciente Sim. isso, para ela tentar manter esse terceiro trimestre aí que muda todo o metabolismo, né, a parte anabólica começa a virar catabólica, esse bebê começa a ganhar peso, começa a ficar gordinho, começa a ficar lindo para fazer o famoso 4D, e aí você tem que entender que você não pode comer muito, o seu carboidrato tem que diminuir, para o neném ficar lindo, mas dentro do adequado para a É. idade gestacional, E né. outro exame que entrou também, que assim, entrou assim, já tem um bom tempo, né, é Strepto. o estrepto, né. É o estrepto e, gente, ainda as pessoas têm pânico, né, tem muita gente ainda que fala que quando deu estrepto positivo, elas entram em pânico. Elas vão dar um Google e leem um monte de coisa horrorosa sobre ter o estrepto positivo, mas não é bem assim, né, a gente hoje faz o exame pra gente saber. Que você fala pra essa mulherada que pegou e deu estrepto positivo? Falo para calma, respira, porque o estrepto, na verdade, é uma informação para o nosso pediatra, Sim, principalmente, sim. porque o que acontece? O estrepto é o bichinho aí que vai causar mais infecção neonatal. Então, se você tiver uma ruptura prematura de membranas ovulares, vulgarmente chamado de bolsa, né, rompeu a bolsa antes do tempo, às vezes você precisa entrar para uma profilaxia do antibiótico, se você tiver o estrepto positivo, porque vai evitar essa infecção neonatal. Se você tiver um estrepto desconhecido, você não colheu, não deu tempo, você também vai ter que entrar com esse antibiótico. Sim. Se der negativo, você fica mais tranquilo. E o que é esse exame, Simone? Muitas vezes a enfermeira colhe no posto, a Sim, enfermeira colhe no nosso consultório, a gente pode colher também, mas o laboratório colhe. É um cotonetezinho que sim. você faz no ânus e na vagina para pegar um pouquinho dessa secreção e ver se vai crescer na cultura no estreptococo. Então, é um exame muito importante, que muitas pessoas têm tanto medo, porque você fala que é uma cultura anal e vaginal, o pessoal: "Nossa, assim é tão Isso, é porque rápido". eles leem no Google de que, o bebê pode morrer, isso, aquilo, então eles É. pensam assim: "Nossa, se não der tempo de fazer antibiótico", por exemplo, eu estava conversando com uma gestante hoje, ela falou assim: "Eu sou estrepto positivo, e se não der tempo de fazer antibiótico, o bebê nascer antes? E se fizer só uma dose?" Porque as pessoas colocam pânico, né, e se você der É. um Google, o Google vai dar um Sim, pânico, né. sim. Mas é o que eu tento explicar, que não é bem assim, não é verdade? Não, exatamente. Então, o estrepto positivo não é para ficar ninguém nervoso, é só para entender que se entrar em trabalho de parto, vão ter medidas a ser tomadas pela aquele estrepto estar positivo, para esse bebê evitar ao máximo de ser picadinho para tirar um sanguinho para ver se ele Sim. tem infecção, alguma coisa E desse não tipo. necessariamente, né, ela tem um estrepto positivo, esse bebê tá Ah, contaminado, não, né, com não certeza, necessariamente. não tem, não é E uma pra. vez feito o antibiótico, a gente protege esse bebê Exatamente. Então completamente, isso é né. importante, um exame muito importante que não é para ter medo. Então, Sim, esses exames, principalmente a curva glicêmica e o estrepto, né, não sim, precisa ter medo, é uma coisa tão simples e, assim, que vai mudar o sim. prognóstico da sua gravidez, né. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta, Eita que é nós. assim não, é porque eu tô lembrando das coisas aqui, que assim, que eu converso com as gestantes, né, mas eu tô te provocando hoje, como eu te falei. O famoso toque vaginal, que elas morrem de medo. Quando que precisa, se precisa fazer, como fazer, porque assim, elas morrem de medo. Tem muitas mulheres que falam assim: "Ai, falam tão mal do toque que nossa, eu fico toda vez que eu vou na consulta eu fico pensando: "Será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje?" Porque elas têm um pânico. A gente precisa mesmo fazer o toque? Precisa fazer toque vaginal? Quando precisa e se precisa? Me fala um pouco disso, porque elas entram em pânico. Primeiro, Simone, às vezes, a mulher vai pela primeira vez ao ginecologista quando está grávida, então ela precisa ser examinada. Sim, No primeiro trimestre, às vezes, é o momento de você colher até o preventivo, que essa mulher nunca colheu na vida e é uma oportunidade única. Então, às vezes tem essa dúvida: posso colher o preventivo grávida? Pode e deve, se você não tiver com ele em dia. E aí você já vai fazer o exame físico total, você vai fazer o especular, você vai fazer o preventivo, e no final você vai fazer um toque para você conhecer aquela mulher, o exame ginecológico. aham, Pronto, naquele momento. Se a paciente é sua, se você já tem já conhece essa mulher, talvez você pode evitar isso nesse momento. No final da gravidez, a gente aprendeu na nossa época que tinha que tocar toda sim, semana a verdade. paciente. Então hoje não é, a gente não tem mais tanta, assim, não é tão invasivo. A gente vai examinar a paciente em relação ao toque, até para a paciente começar a acostumar com esse toque que vai ser feito na hora do trabalho de parto, no momento que ela tiver queixa.
"Ai, olha, tem uma secreção que tá me incomodando", você faz o especular, aproveita, você faz um toque para ver que às vezes esse colo já tá, Sim, com uma dilatação, então você observa. Eu acho de bom tom, quando a paciente entra no 9º mês, que é a partir de 37 semanas, se tiver alguma queixa, você fazer primeiro um toque na vida, para você ter uma ideia como essa mulher está se comportando nessa parte do colo. hum, Para você entender, ah, ela tem um colo favorável, pode ser que nasça logo, sim. pode ser que não. Até pra ela ficar, né, poder orientar ela mais Lá, tranquila, ó, é, se acontecer alguma coisa, corra, é. não, pode ficar tranquila que Mas assim, essa história de nossa, vamos tocar a partir de 37 semanas toda semana, isso já caiu, né, porque não é, tem essa mas tem necessidade. muita gente que faz isso ainda. É, mas é interessante para você ver se a paciente, Sim, né, como ela, "Ai, eu tive cólica a semana inteira", opa, será que essa cólica teve tão forte ao ponto de mudar esse sim. colo? Né, de dar um esvaecimento, o que quer dizer isso? Ele amoleceu, ele está um pouquinho mais fino, ele já tem um pouco de dilatação? Opa, será que está tão perto? O famoso tampão, né, Pois porque é. quando esse colo começa a dar uma dilatada, o tampão nada mais é do que aquele muco que fica dentro do colo, então, se você dilata, sai aquele tampão. Sim, Né, e as pessoas falam: "Olha, saiu o tampão hoje, vai demorar muito para nascer?" Não, às vezes vai nascer agora, vai demorar uma semana, 2 semanas, porque o sim. colo está trabalhando, O que né. eu acho interessante que, ao mesmo tempo que eu vejo mulheres que têm pânico do toque, tem algumas que chegam a pedir para É, fazer por "Nossa, conta não da vai tocar, ansiedade. não vai Não vai tocar?" tocar não, não, é É, só mesmo no trabalho de parto, às vezes a gente, porque a gente está acostumada a lidar com o trabalho de parto, a gente sabe se está evoluindo ou não, até pela fisionomia, pelo comportamento, e a gente sabe que muitas vezes não precisa tocar, mas tem mulheres que falam assim: "Não, toca, porque eu quero saber, eu quero saber". E tudo bem, né, mas eu acho que a maior parte das vezes as mulheres têm medo, né, elas falam, têm medo de hoje a gente tenta fazer tudo menos invasivo. No trabalho de parto, antigamente a gente trocava toda hora, toda hora, toda sim, hora. A gente pode esperar 2 horas para ver se está sim, evoluindo, né, sim, assim, se precisa intervir com uma ocitocina sim. ou não, se pode deixar fluir. Então, assim, tudo depende do É, o contexto todo, né. contexto, Eu acho exato. que a obstetrícia, principalmente nesses momentos, é hands off. Quanto menos a gente colocar a mão, mais natural a coisa acontecer, funciona. E a gente tá ali para amparar E elas, tudo né. isso está na literatura, Sim, né, Simone, sim. não é a gente: "Ai, é da nossa experiência", Não, a não. literatura fala isso, que a gente tem que deixar fluir, obstare, né, como a gente Obstar, aprendeu, amiga, obstar. estar ao lado, Ao lado, né, exatamente. e deixar fluir. A mulher vai ser a protagonista do filme, Sim, não sim. somos nós, né. Então a gente espera que tudo aconteça do jeito que ela quer, da melhor maneira possível, Sim. como ela imaginou, e muitas vezes eu até falo para as pacientes, às vezes o parto normal não é o que ela, vamos dizer assim, planeja. E às vezes acontece. Então eu Sim. falo: "Calma", o paciente chega e fala assim: "Olha, eu quero cesárea a qualquer custo", eu falo: calma", porque às vezes eu tenho uma paciente que ela é maravilhosa, uma enfermeira de SAMU maravilhosa, ela fala: "Olha, eu não quero ter parto normal, não quero parto normal", gente, batedeira de primeira, não tinha como, chegou na cena, eu falei: "Amiga, a sua cesárea não vai dar para ser dessa vez, vai ser na próxima", porque é maravilhosa, né. Aham. Sim, tem coisas que a gente tem que deixar o nosso corpo Sim, falar por sim, nós, sim. né. Eu, por exemplo, entrei em trabalho de parto, se meu filho estava com o pé na cabeça, sentada a gestação inteira, cheguei no hospital, rompeu o bolso na mão do médico, mas eu falei: "Gente, não dá com esse bumbum e com esse cabeção, não vai ter jeito", né. E assim, tá tudo bem. E não é isso que faz da mulher ter uma cesárea menos Sim, mãe, sim, sim. menos empoderada, porque assim, parir é muito legal, independente da via de parto. Lógico que a gente tenta ser o mais, assim, fisiológico possível, e Sim. isso é importante até para o pós-parto, pra recuperação, pra Bebê, cuidado com o né. bebê, Isso é o que foi criado, né. para a descida do leite, para tudo isso. Mas a gente tem que entender que a mulher não é menos mulher por ter uma Ah, cesárea, não, né, é por algum motivo, porque às vezes elas ficam tão pilhadas, Simone, que eu percebo: "Nossa, eu não consegui", mas isso não é vergonha para ninguém. de jeito Tem gente, nenhum. às vezes a mulher está tão cansada, exausta, e o bebê não evoluiu, ela fala: "Desculpa, doutor, mas, não dá, não vou, eu quero cesárea". Não é vergonha, né, você pedir ajuda, né. A gente tem que entender que às vezes a exaustão materna faz você pedir cesárea, então às vezes não é que ela quer cesárea, ela está Sim, tá exausta. exausta. Às vezes você pode dar uma diminuída na luz, diminui aquela ansiedade, dá o tempo dela descansar e ela voltar com tudo, né, porque às vezes é tão intervencionista que faz uma cesárea iatrogênica, né, Sim. e porque a paciente não está tendo assistência adequada de, às vezes, uma analgesia, então tem que esperar esse É, momento, e né. tudo isso, assim, em resumo, é falar a importância do pré-natal, né, porque eu acho que um pré-natal Exato. bem feito, bem acompanhado, com profissionais que realmente olham para a mulher como protagonista da história dela, sabe, a gente dando tempo de escuta para essa mulher,
tempo de informação, porque a gente sabe que hoje, muitas vezes, as pessoas que passam pelo convênio têm aqueles 15 minutos de consulta, não se dedicam a isso. Então eu acho que, assim, como a gente está falando de pré-natal, é a importância de realmente fazer a escolha com profissionais que estão ali dispostos e disponíveis para realmente acompanhar, orientar e informar da maneira correta. A escolha, o que vai acontecer no final de tudo isso, a gente sabe que não somos nós quem vamos decidir, né, vai acabar acontecendo. Mas eu acho que é importante, demais esse pré-natal, com profissionais que realmente estão ali dispostos e disponíveis para trazer a melhor informação, possível para essa mulher. Eu acho que isso é Eu fundamental. faço pré-natal no alto não, né, o pré-natal de alto risco de pacientes com diabetes. E às vezes a gente paciente com conta de insulina, enfim, e no SUS eu faço, né, e elas nascem comigo, mas assim, no terceiro trimestre, perto dele, que às vezes a paciente vai nascer com 37, porque usa insulina, tem uma descompensação, enfim, eu falo para elas: "Vocês sabem qual é o método de indução? O que que eles vão propor para você?" Sim, Porque às vezes você não conversa, ela vai para a porta de um PS do sim, SUS, que elas já não vêm elas já não se sentem bem porque estão no SUS, às sim, vezes. E aí acham que o médico não quer o melhor para ela, conceito que isso é criado. E aí ela tem que saber a informação que o médico vai dar sim, para ela, ó, qual o método que ela vai te oferecer, o que que ele pode oferecer, o remedinho, o método mecânico, né, o método farmacológico, explicar para elas. Eu faço o desenho, eu explico para elas, ó, eles vão te propor isso e aceite, né, dê uma lida sobre isso, estude, perceba o que vai ser legal para você. E não pense que começou a indução, vai nascer. Tenha paciência, demora, você tem um sim. tempo para tudo isso. E isso é interessante, né, Simone? Então a gente faz parte do pré-natal você orientar o paciente sobre o trabalho de Sim. parto, sobre o preparo E para é isso que a ele. gente tá a proposta, né, da gente falar sobre, a importância do acolhimento e a importância de olhar para essa mulher individualmente, porque a gente fica muito frágil, muito sensível nesse momento. E, assim, eu tenho certeza, eu já era profissional da saúde, já era enfermeira obstetra quando eu fiquei grávida, você também, né, já obstetra, mas nesse momento a gente é mãe. E É, a gente também tem as fragilidades, a gente também precisa de apoio, a gente também precisa de um ombro para escutar. A gente também faz perguntas que parecem bobas, porque as gestantes falam assim, às vezes, para mim: "Ai, mas e se eu fizer uma pergunta boba?" Se você tem dúvida, você vai me perguntar. não é boba. Não é boba. É, Se tá na sua cabeça, tá caraminhola ali, é porque é importante para você. Se é importante para você, você vai me perguntar. E eu vou fazer questão, porque eu falo que gestante bem orientada, bem informada, eu brinco até, dá menos trabalho ainda pra é, gente, né, porque ela tá exatamente. bem orientada, tá bem informada, a gente cria um vínculo sensacional, e quando a gente tem esse vínculo, ela sabe que pode contar com a gente, né, e a gente tá ali à disposição para ela, a coisa flui, a coisa flui. Então é importante sim, a escolha desse médico, a escolha desse profissional, a escolha dessa equipe, formar esse vínculo e realmente buscar informações e orientações adequadas. Esquecer um pouco do Google, né, Exato. escolher os profissionais de confiança e tirar, porque assim, chega de ChatGPT, de Google, porque eles trazem informações assim, às vezes absurdas, mas, eu acho que tem tudo para fluir bem a partir do momento que você faz essas escolhas certas e você está bem acompanhado. Então o pré-natal é fundamental para tudo isso dar certo. É, o pré-natal você tem que ter uma escolha bacana, de uma pessoa que você se identifica, que fala a mesma língua que você, Sim, né, que percebe o que você quer para o melhor momento da sua vida, que é parir. Eu acho que sim, não tem um é, dia mais importante na vida de uma mulher que é parir, né. sim, Então, acho que a conversa íntima de hoje foi para bater papo, né, foi para falar sobre as dúvidas aí que talvez surjam, vocês podem comentar e perguntar, que a gente está tragam aqui mais para dúvidas se isso. tiver, né. Mas é isso, a gente quis falar hoje sobre a importância do pré-natal, a importância de bons profissionais, um início precoce para você poder identificar problemas ou até soluções, né, na hora certa e poder, entender que tudo é fisiológico, que às vezes não sai muito como a gente planeja, mas tem uma maneira de melhorar tudo isso da melhor, né, forma possível. E é isso, né, Simone, você quer falar alguma coisa aí sobre esse pré-natal? Não, eu acho que é isso que eu falei, né, a importância de escolher os profissionais que realmente vão estar do seu lado, vão te apoiar. Eu acho que isso é fundamental, saber que esse profissional que está do seu lado, ele está ali para te ajudar mesmo, para fazer a diferença na sua vida. E é isso, não abra mão, né, dessa escolha,
desses profissionais que realmente vão estar do seu lado. Eu acho que é super importante. E se você puder ter essas pessoas, tanto no seu pré-natal como no seu parto, Nossa, né, faz uma uma equipe diferença. completa, com enfermeira, obstetra, às vezes a fisioterapeuta podendo estar presente também, que é muito legal também, assim, é uma equipe multidisciplinar que eu falo que o pré-natal é o limite, tem muita coisa, né, Simone? E principalmente que dá confiança dela, porque daí Você na hora do fica parto tranquila, você se é. sente tão bem que as coisas vão fluindo e tem um parto bem legal. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui e aguardo vocês para o próximo episódio. Até mais.